A instalação de pacotes ou add-ons estendem as funcionalidades. Quando olhamos aqui em Package, Install Package ou Online Package Menus, são formas de nós acrescentarmos esses add-ons, que servem tanto para a linguagem Pascal, para acrescentar componentes, como servem também para modificar a nossa IDE. Diversas coisas só existem aqui na nossa IDE porque alguns packages foram instalados. Agora, toda vez que instalamos pacotes novos na nossa IDE, o Lazarus precisa ser recompilado novamente. Diferente da IDE, por exemplo, do Delphi, onde é um executável e ele não se modifica, o Lazarus é um pouco diferente. Ele já vem com código-fonte e foi usado Pascal, o compilador Pascal instalado na sua máquina, para recompilar e criar essa IDE. Então tem muito código aqui que já está pronto. Contudo, se você acrescentar novos pacotes, então se eu for aqui em Packages e instalar novos pacotes, a IDE precisará novamente ser recompilada. Mas em algumas situações, você pode não ter lido a documentação direito ou os requerimentos daquele pacote que você está instalando. E isso pode gerar certas incompatibilidades, incongruências que podem quebrar a compilação. Vamos usar um exemplo? Vou pegar aqui, por exemplo, um componente do SQLite. Eu não tenho esse banco de dados instalado na minha máquina. Então, se eu instalar ele aqui e não tendo banco de dados, as suas bibliotecas previamente instaladas, eu sei de antemão que não vai funcionar, mas eu vou forçar a instalação desse pacote. Então, vou colocar aqui o SQLite e agora eu vou mandar salvar e reconstruir a IDE novamente. Ao fazer isso, o programa vai dizer para nós o que ele irá manter, o que ele irá remover e o que ele irá acrescentar de novo. Muito bem, vamos prosseguir. Ele vai compilar novamente, olha só, ele vai fechar essa IDE e vai subir o que ele acabou de compilar. Note agora a mensagem de erro. Pois é, falhou. Isso pode acontecer com você também. O que fazer? Bom, primeiramente, eu já sabia que esse erro iria acontecer. Aqui, como não tem o SQLite, faltam algumas bibliotecas e algumas coisas ali naquele código-fonte. Para se juntar à IDE, precisa dessa biblioteca. Muito bem, então falhou, não tem mais como resolver isso. Então agora eu perdi indefinitivamente minha IDE. Porque se eu for no diretório do executável, note, vou estar aqui Lazarus.exe. Se eu der 2 cliques, de novo, vai subir essa mensagem de erro e não tem nada que eu possa fazer. Mas repare que existe um Lazarus.old.exe. A data que está aqui, o timestamp do arquivo, é o timestamp de quando eu fiz aquela instalação daquele pacote. Então, o que foi que o Lazarus fez? A compilação da IDE faz com que o executável atual se torne o .old.exe e ele gera um novo executável. Esse aqui pode nem funcionar, mas esse daqui certamente funciona. Vamos testar? Vou dar 2 cliques aqui e olha o que me apareceu aqui. Quando eu carrego através do Explorer um programa, ele usa o arquivo, a pasta de configuração padrão dele, que é essa daqui, configs. Tá vendo? Essa pasta configs. Ok, só que ele nota a presença de que você está executando um executável anterior com as configurações da versão que era antes. Você quer realmente prosseguir assim? Se você não quiser, faça como ele disse aqui, carrega o aplicativo usando essa forma. Então, o que eu teria que fazer? Abriria aqui o CMD na pasta do Lazarus. Isso também poderia ser no Linux, não há diferença. A única diferença do Windows para o Linux é os tamanhos, os caminhos, e não ter a palavra .exe nos nomes. Então eu colocaria aqui Lazarus
né? É o ponto old aqui, menos pcp igual c2.temp/config, um exemplo. Se eu fizer isso, aí ele vai começar uma instalação, digamos assim, com configurações novas. Quer fazer o teste? Vou abortar aqui, apenas que você possa ver. Vou executar ele aqui, né? E agora você vai notar que ele pergunta se você quer atualizar. Eu vou dizer que sim, ele está dizendo uma pastinha. Olha que engraçado, eu já tinha essa pasta e não sabia. Então, deixa eu voltar aqui. Então deixa eu apagar essa pasta c2.temp/config, né, que não deveria estar aqui, né? Pronto, não tem mais. Agora vamos executar novamente. Agora sim, ele vai prosseguir numa instalação com um arquivo de configuração diferente, tá vendo? Agora ele está perguntando onde está os arquivos fontes do FreePascal, como se você estivesse executando pela primeira vez. Claro, aqui ele não tem, posso até pedir para procurar, mas é só para você saber que ele começou novamente uma instalação nova, tá bom? E não tem nada de errado com isso, tá? E aí você resolve o problema e vai começar um arquivo de configuração novinho, uma ideia novinha, e não é isso que a gente quer. A gente quer usar aquela configuração anterior, tá bom? Então vamos fazer isso aqui de novo e vou executar novamente o ponto hoje. Vamos aqui, esse daqui posso fechar, vamos no old. Agora sim, ele vai usar o mesmo arquivo, a mesma pasta de configs que está aqui, ó. Eu vou dar um update info e ele vai prosseguir. Tá? Se houver qualquer tipo de problema com configuração, ele mostrará alguns pacotes e aí nesse caso você vai prosseguir assim mesmo. Tá? Pronto, aí está. Lazarus novinho foi. Só que esse aqui é o .exe.old. Eu não vou ficar rodando sempre .exe.old. O que eu tenho que fazer? Tem que recompilar a ideia novamente. Então, eu posso até vir aqui na opção que já existe para isso, tá? De rebuild da IDE. Depois eu posso falar a respeito disso com vocês, tá? Mas eu tenho que saber como eliminar aquele pacote que não deu certo. Então eu vou aqui em Uninstall Packages, procuro elementos aqui instalados que não deram certo. Haverá um indicador, um íconezinho, que vai fazer aqui está, sinalzinho demais, tá vendo? Foi a tentativa de eu tentar instalar o pacote e ele não deu certo. O que esse mais significa desse lado? Significa que ele vai tentar instalar na próxima vez que você der um rebuild na IDE. Já sabemos que instalar isso daqui não dará certo. Então por que fazer de novo? Não é mesmo? Então vamos clicar ele aqui e vamos remover. Eu posso clicar uninstall aqui ou dar 2 cliques, tá? Observe se tem mais alguma tentativa de desinstalação, que eu preciso desinstalar. Não tem uma, aliás, tem um sinalzinho de mais com tentativa de instalação, porque eu preciso remover ele. Feito isso, agora sim eu vou recompilar a minha IDE. Note que quando eu fizer isso, tá, esse arquivo .exe aqui vai sumir, e some mesmo, tá? Vai gerar um novo e um exe, um old 2 vai aparecer, tá? Então vamos salvar aqui, vamos compilar novamente e começa novamente o processo. E aqui nós podemos ir assistir, ó. O old 2 já apareceu aqui, que era o old que eu executei. Ele compilou o exe, vai pedir um update info de novo, porque é uma nova versão, vou confirmar e pronto. Aqui está nossa IDE Lazarus. Então agora eu sei que, por exemplo, o exe antigo não existe mais, até o arquivo aqui foi atualizado. O old foi agora o que não funciona, agora é o que não funciona. E o old 2 é a versão mais antiga que eu tenho, e é porque ele vai substituindo os olds anteriores. Então você tem que ficar esperto, porque um desses olds é a versão quebrada, a versão que não funciona, tá bom? Depois você poderá olhar as datas, comparar e saber qual que você vai tirar. Então assim nós resolvemos um problema, e agora nós podemos novamente com os pacotes, problema de pacotes resolvidos, instalar outros, tá bom? Prosseguir. Lembrando que esse tipo de problema pode acontecer com a IDE
em geral, acontece quando você tem que instalar pacotes, tá bom? Seja através do Package Install Packages ou Online Package Manager. Os dois podem quebrar a sua ideia. Tá? Eu não conheço outros mecanismos que façam a sua ideia quebrar, mas pode acontecer? Pode. Você lembra que quando eu tentei instalar o pacote do SQLite aqui, né? Opa. Quando eu tentei instalar esse pacote não deu certo porque estava faltando uma DLL. Imagine então a seguinte situação: eu tenho um SQLite, instalo esse pacote, não vai dar problema, ok? Perfeito, o Lazarus vai funcionar. Mas eu pego e removo do meu sistema o SQLite. A próxima execução do meu Lazarus pode vir a não funcionar, porque aquela dependência que ele tinha de algumas DLLs deixou de existir. Então, mesmo que não haja compilação através de packages, a sua ideia pode quebrar em função das dependências que você acabou criando ao instalar alguns pacotes. E isso existe mesmo. Alguns pacotes requerem bibliotecas instaladas previamente em seu sistema. Acho isso muito chato, porque houve aí então o que a gente chama de uma linkagem, né, onde você falhou em testar a existência para prosseguir ou não. Né? É sempre bom na nossa programação, quando alguma situação ela pode gerar uma exceção, um erro, a gente fazer uma espécie de try exception. Me parece aqui que o SQLite, né, ou o package dele falha em resolver isso. Por isso a ideia quebra e não prossegue. Então é isso, pessoal. Então agora você sabe que o Lazarus ele é a prova de balas. Você pode sim ter uma abordagem onde você pode instalar as coisas, e se acontecer alguma coisa com a sua ideia, você sempre saberá como recuperar a situação da sua ideia, resolver o problema sem precisar instalar tudo novamente. Alguns usuários, né, alguns novos programadores, quando se encontram em situações assim, eles não sabem o que fazer e pegam e reinstalam Lazarus tudo de novo e começam novamente a reinstalar os pacotes, configurar a IDE, os editores, né? Não é necessário, tá bom? Agora que você sabe como funciona essa sessão, a prova de balas, faça uso, tá bom? Por hoje é só.